Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão os seus servos e juntos foram para Beerseba, onde fixou residência. Altíssimo Deus, eterno Pai, te pedimos, Senhor, que neste momento, Pai, somente a Tua palavra, Deus, possa falar. Que este pregador seja apenas um instrumento, Deus, para a Tua palavra, que é clara, que é simples, fale ao coração da Tua igreja, de todo quanto está sendo alcançado, Senhor, por estas palavras. Senhor, abençoa, Deus, as nossas mentes, abençoa, Pai, os nossos ouvidos, para que não somente ouçamos, mas compreendamos, Pai, e apliquemos aquilo que Tu desejas falar. Assim nós pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meditando sobre esse texto, eu estava pensando em fazer umas reflexões sobre a fé cristã. E o capítulo 22 do livro de Gênesis, o texto que nós acabamos de ler, ele, de certa forma, é o clímax de toda a narrativa anterior do livro de Gênesis sobre a vida de Abraão e sobre a aliança de Deus com Abraão. Nós sabemos que Abraão foi um homem de fé. O livro de Hebreus, ele menciona o nome de Abraão como exemplo de fé pelo menos 4 vezes.
E se nós voltarmos um pouco no texto bíblico, nós vamos nos encontrar, vamos constatar que Abraão, isso no seu capítulo 12, ele vivia no meio da sua parentela, uma parentela que tinha segurança, que tinha posses, eram pessoas, digamos, abastadas, e o Senhor fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E se a gente poderia traduzir essas palavras do capítulo 12 da seguinte forma: Abraão, sai do conforto que você está, sai aí da segurança financeira e segurança física, porque vamos lembrar que aquele é um mundo antigo. Você ir para uma terra estrangeira era muito perigoso para a sua própria vida, não existia direito internacional naquela época, O estrangeiro ele era visto como uma hostilidade a um povo. E aí Deus está dizendo basicamente isso a Abraão: sai aí do conforto que você se encontra, sai daí de toda a segurança financeira e bélica que a tua parentela te proporciona, e larga tudo isso e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, meus irmãos, ele obedece ao Senhor. Ele sai da sua parentela, a sua esposa e com seu sobrinho Ló, e vai para a terra onde o Senhor o enviou. Um pouco mais para frente, o Senhor ele faz uma aliança com Abraão. No capítulo 15, no versículo do 4 ao 6, o Senhor promete dar a ele um filho, cuja descendência, ele diz a Abraão, será tão vasta quanto é a vastidão das estrelas que tem no céu. E a palavra diz que Abraão creu na promessa do Senhor, ele creu na palavra do seu Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, o ato de fé de Abraão foi creditado a ele com justiça. No entanto, é interessante observar que logo um pouco adiante no texto, Abraão, ele se depara com uma realidade bastante difícil, Porque o Senhor promete dar a ele um filho, sendo que a sua esposa, Sarai, ela era estéril, ela não poderia ter filhos e ela já era de idade avançada, E pensando nisso, ela teve uma ideia que na realidade foi contra a promessa do Senhor. Ela falou: ora, eu já estou de avançada idade, sou estéril, não tenho como conceber filhos, então tome a minha serva e tenha um filho com ela. Apesar de Abraão ter demonstrado fé no Senhor, ter demonstrado fé na promessa do Senhor, ele cede a essa estratégia que seria um atalho para ele ter um descendente e, por conseguinte, ter um filho que seria o filho da promessa, que dá a origem, que nós sabemos, a Ismael. Só que o Senhor não se alegra da decisão de Abraão, porque Ismael não é o filho da promessa. O Senhor tinha dito a ele que este filho seria de Sarai, que o filho da promessa, da descendência, de que seria pai de grandes nações, não era este filho concebido. Mesmo assim, o Senhor ele tem com Abraão misericórdia com esse filho. Ele tem misericórdia, ele se compadece da situação, e mesmo assim ele também faz uma promessa a este filho, de que ele também seria pai de muitos povos, mas ele não era ainda o filho da promessa. E a história prossegue. Nós sabemos que Ismael, ele acaba tomando outro rumo, ficando distante de Abraão. Ele e sua mãe, eles partem para um outro lugar, e o Senhor cumpre a promessa que ele havia feito a Abraão. O Senhor faz com que Sarai fique grávida,
que ela tem um filho, né, que é o Isaac. Nós sabemos muito essa história, que é muitas vezes pregada na igreja, né, no nosso ambiente cristão, que é o filho da promessa. Então, quando nós chegamos no capítulo 22, e isso é dito no texto, Isaac é o único filho de Abraão. E o Senhor havia prometido que por meio dele seria cumprida a promessa da aliança que Deus fez com Abraão, de que ele seria pai de muitas nações, e de que ele, Isaac, era o filho dessa promessa. Então Abraão está nesse contexto de que ele tem o seu único filho, que o Senhor havia prometido que é o filho da promessa, e o Senhor chega a ele com um pedido bastante inusitado: toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes. Então Deus está pedindo que ele sacrifique o seu filho em holocausto, o seu único filho, para o Senhor. Nós nos colocando na posição de Abraão, uma posição muito difícil. Ter que sacrificar o seu próprio filho. E eu gostaria de refletir, meus irmãos, nesse texto, alguns aspectos que eu acho que é muito interessante para nós pensarmos sobre a fé em Deus. E a primeira coisa que me chamou a atenção lendo este texto é que, e não somente esse texto, mas todo o livro de Gênesis, toda a narrativa em que tem no capítulo 22 o seu clímax, ele fala o seguinte, né? Um aspecto que me chama a atenção é de que a fé com que estes personagens, esses homens e mulheres que nós temos aqui na palavra de Deus, a fé que eles têm não advém deles mesmos, mas advém do próprio chamamento de Deus para com estas pessoas. O Senhor chama a Abraão, e então Abraão obedece, Abraão tem fé e acredita na palavra do Senhor. Então a fé, meus irmãos, como nós bem repetimos aqui, ela é dom de Deus. A fé não advém da nossa inteligência, a fé ela não advém da nossa capacidade de pensar, ela não advém do nosso próprio querer, ela advém tão somente do chamamento de Deus, da obra do Espírito Santo de Deus. E o que também nós vemos nesse texto é algo muito interessante. O ato de fé aqui de Abraão, né, e que nós vemos também quando ele sai da sua parentela, ou de quando ele fixa, quando ele firma, quando ele tem com Deus uma aliança, é de que a fé, meus irmãos, ela se manifesta em atos concretos. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, meus irmãos, que a fé, muito ao contrário do que muitas das vezes nós vemos pregando, né, as pessoas, nós vemos pregações no dia de hoje, seja no nosso próprio contexto evangélico, mas também muito no meio secular, ela não advém, ela não se manifesta na nossa subjetividade, somente no pensamento. A fé que o Senhor, a fé genuína, a fé que o Senhor nos dá como dom, ela se manifesta em atos concretos, porque é por atos concretos, meus irmãos, que a fé ela é explicitada, ela é de forma genuína, ela se manifesta. Se nós formos para o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, nós vamos ver, né, um texto clássico sobre a natureza da fé. E curioso que em todo o texto, o autor de Hebreus, ele fala de que dá exemplos, né, de fé extraídos do Antigo Testamento, né, os patriarcas, Moisés. Ele fala da fé não como um elemento subjetivo desses homens, não como algo puramente verbal,
puramente de dizer, não, eu tenho fé, eu acredito no Senhor, mas a fé, ela se manifesta através dos atos dessas pessoas. E Abraão, meus irmãos, quando colocado diante de tamanha provação, ele não se acovarda e ele, com fé, ele efetiva aquilo que o Senhor ele pediu a Abraão. Ou seja, Abraão, a fé de Abraão, ela é explicitada a Deus. E Deus, ele exige de nós que nós tenhamos não somente um ato nominal de fé, ou seja, eu sou crente, eu acredito em Deus e isso basta. O Senhor, ele quer ver nas tuas ações, se nas tuas ações concretas você tem fé nele. E que de outro modo, meus irmãos, nós poderíamos demonstrar fé senão nas provações, senão nos momentos de dificuldade, senão nos momentos em que parece que nada está ao nosso favor, nos momentos em que temos que fazer escolhas difíceis, que nós precisamos fazer escolhas que vão contra aquilo que é convencional para o mundo, que vão contra aquilo que até parece o ser o mais racional, e nós agirmos de acordo com a vontade de Deus. Pois foi assim que Abraão fez. Abraão teve o seu único filho, e não é somente o único filho, é o filho da promessa, a descendência dele, a descendência para o povo antigo era algo muito importante. Você ter descendentes era algo muito importante, que significava a tua linhagem sendo passada de geração em geração. O homem que não tinha uma descendência, ele era tido como um homem que não tinha alcançado a satisfação, o seu propósito no mundo. E Abraão, Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu único filho. O seu único filho, o filho que o próprio Deus havia falado, havia prometido a ele, feito a aliança, de que ele era o filho da promessa, de que seria pai de uma grande nação, de um povo que teria Deus como seu único Senhor. E nós devemos, meus irmãos, pensar esse contexto aplicando na nossa própria vida. Nós devemos pensar esse texto como um despertamento de que nós devemos praticar a nossa fé. Porque muitas das vezes a gente é colocado em situações em que a gente tenta, com os nossos próprios braços, com os nossos próprios mecanismos, ferramentas que estão à nossa disposição, nós tentamos, através delas, nós queremos resolver as situações. E do que isso mostra, meus irmãos? O agir de Deus na nossa vida. Por que muitas das vezes nós duvidamos do agir de Deus, né? E pensamos que é através de algo humano, de algo criado, que a nossa solução ela virá. Nós devemos ter, meus irmãos, esta passagem como nosso próprio, como nosso, digamos, o nosso paradigma de fé, de ação no nosso caminhar. Porque quando está tudo bem, quando as coisas estão indo bem, é muito fácil a gente dizer que a gente confia no Senhor, a gente dizer da boca para fora, muitas das vezes, que não, tudo que eu tenho é Deus que me deu, tudo que eu tenho, tudo que tem acontecido aqui é graças a Deus. Mas quando nós somos testados por Deus, quando nós somos provados, o nosso discurso às vezes muda. Não, está tudo muito ruim, o Senhor parece que não está comigo. Por que quando nós recebemos a bênção, nós estamos lá felizes, agradecendo, mas quando nós recebemos a aprovação do Senhor, nós também não agradecemos até pela aprovação, como Jó fez? Nós devemos estar gratos também a Deus pelas provações que Ele nos dá. E nós devemos ser fiéis
a Deus. Porque nós vimos aqui que Abraão, ele tenta tomar um atalho para ter um filho da promessa. Mas esse não é o ato. Não demonstrou com aquele ato uma fé genuína. Ele vai demonstrar a fé genuína quando o Senhor o coloca numa provação de sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. E o que é interessante é que nós vemos aqui no texto é que Abraão não argumenta com Deus. Abraão, ele não questiona a vontade de Deus a respeito do que o Senhor está pedindo. Ele então simplesmente ele obedece o Senhor. Isso é o segundo ponto, o segundo aspecto da fé que eu gostaria de deixar aqui para a nossa meditação. O primeiro aspecto é que a fé se manifesta nos nossos atos concretos. O segundo aspecto, meus irmãos, peço perdão que a minha voz está um pouco rouca hoje, né? Esse frio não nos ajuda muito, né? Esse frio que está fazendo de madrugada, bastante gelado, né? Mas o segundo ponto que eu gostaria que a gente meditasse nessa manhã é de que a fé ela também se manifesta, e ela não é somente um aspecto dela, mas creio que seja o cerne da nossa prática concreta de fé, é que ela se manifesta em obediência à vontade de Deus. Abraão, ele não questiona ao Senhor por que ele está pedindo isso. Abraão, ele não pergunta ao Senhor se poderia ser de outro modo, se ele poderia satisfazer aquela demanda de outro modo. Muito pelo contrário, ele, em obediência, ele atende o chamado, a vontade do Senhor. Não à toa que quando o seu filho Isaac, no versículo 7, ele interpela o seu pai, ele pergunta: ora, nós temos aqui o fogo e nós temos a lenha. E onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz ao seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eu acredito, meus irmãos, que Abraão tinha plena consciência, tinha plena fé de que ele não sabia como, não sabia o que ia acontecer exatamente, mas que o Senhor proveria aquilo que seria necessário, porque ele sabia que o Senhor havia feito a ele uma aliança. E como nós sabemos, meus irmãos, e como a palavra de Deus ela testifica, o Senhor não volta atrás nas suas promessas, ele não volta atrás na sua aliança. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre a imutabilidade de Deus. O Senhor, assim a palavra de Deus diz, é um tópico de muito estudo teológico. O Senhor é imutável, é um dos atributos de Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que nos autores bíblicos, a imutabilidade de Deus, ela se manifesta de forma mais concreta, de forma mais visível, no compromisso de Deus com as suas promessas. Que Deus, ele, em momento algum, ele volta atrás naquilo que ele prometeu, porque aí ele estaria negando a si próprio, e Deus não é homem para que minta. Então Abraão, ele tinha completa certeza de que em algum momento Deus interviria, seja que nem que fosse necessário ressuscitar Isaac, assim Deus o faria. E, meus irmãos, nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus em obediência. A nossa fé, ela deve estar sujeita à obediência ao Senhor, aquilo que o Senhor nos exige, sem questionamento, sem interpelar o nosso Deus, sem colocar empecilhos, desculpas para aquilo que nós não executamos com fidelidade ao Senhor. Nós devemos ser, meus irmãos, obedientes a Deus. O Senhor nos exige, a aliança que Deus tem para conosco,
Nós somos salvos pela graça, pela fé, que é dom de Deus. Mas o Senhor, Ele também exige dos seus filhos, dos seus servos, posturas. Ele exige dos seus servos comprometimento, né? A aliança com Deus, ela também demanda da nossa parte, atitudes para com o Senhor. E todas estas demandas, elas devem ser satisfeitas da nossa parte com obediência, com fé e obediência de que é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é santa. Nós não devemos, meus irmãos, questionar a Deus, né? Conforme diz o livro de Jó, quem é o homem para que pudesse questionar o próprio Deus que criou tudo que há, onde nós estávamos quando Deus criou os céus e a terra? O Senhor não é, meus irmãos, um Deus que barganha com o seu povo as suas decisões. Ele não presta contas ao ser humano daquilo que ele ordena. E isso, meus irmãos, não é uma coisa que para o mundo é uma coisa fácil de entender. Porque o ser humano, no seu pecado, ele gosta de se colocar numa situação em que ele questiona Deus, em que muitas das vezes a gente vê isso em cenários seculares, em que fala, não, mas na Bíblia é existido isso, isso e isso, mas por quê que é existido? Muitas das exigências de Deus, meus irmãos, nós não entendemos, pois são mistérios de Deus. E o Senhor não é ser humano para prestar conta a nenhum tribunal humano. O Senhor, Ele só presta conta a si próprio. E a fé, meus irmãos, enquanto certeza, enquanto crença incondicional em Deus, nas palavras de Deus, no testemunho da palavra de Deus e nas exigências de Deus, ela deve ser feita em obediência. Ela não questiona aquilo que o Senhor exige, aquilo que o Senhor ordena, pois assim foi, meus irmãos, com Cristo. Acaso o Filho de Deus, quando veio ao mundo, ele questionou a vontade do Pai? Ele barganhou a vontade do Pai? Ele argumentou com o Pai: eu vou morrer por esse povo pecador, esse povo idólatra, que procura mais inclina a perdição e não a santidade. Não foi isso que o Filho de Deus fez. O Filho de Deus agiu no mundo em obediência ao Pai. E Ele, enquanto verdadeiro Cordeiro de Deus, enquanto aquele que sacrificou a si próprio pelo teu e pelo meu pecado, Ele não questionou a vontade do Pai. Ele não questionou aquele sacrifício tão difícil, tão doloroso, que nenhum homem poderia fazer e também não faria, porque o homem jamais, nenhum homem chegaria a tal ponto de sacrifício, de sofrimento, de carregar tamanho fardo, de cumprir a lei enquanto perfeição, de ter agido durante toda a sua vida sem uma única mácula, sem um único pecado. Este homem que foi santo, Jesus Cristo, em obediência, manifestou fé ao Pai. E é isso que o Senhor está exigindo, meus irmãos, de você e de mim, que nós tenhamos obediência a Ele, que a nossa fé ela seja demonstrada na nossa vida cotidiana, na nossa vida concreta, em atos, em atitudes, não da boca para fora, meus irmãos, porque falar que eu tenho fé é fácil, dizer que eu creio em Deus, que eu creio que o Senhor, que eu posso não ter, está desempregado, mas que eu creio que o Senhor vai prover, isso é difícil.
É difícil eu estar doente e crer que o Senhor vai me curar. E se Ele não me curar, também eu benço, porque é vontade dEle. Crer nisso é difícil. Crer que eu preciso dizer não às vezes ao mundo, dizer não às facilidades que o mundo nos oferece, em obediência, em fé ao Senhor, isso é difícil. Isso é um desafio às nossas vidas. Mas é exatamente isso que Deus exige de mim e de você. Deus, Ele quer de mim e de você compromisso genuíno, meus irmãos. E muitas das vezes nós falhamos, meus irmãos. Nós falhamos miseravelmente em cumprir com a exigência do nosso Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer barganhar, a gente encontra muita desculpa para vir à casa do Senhor, desculpa para ter uma vida mais santa, para ter um compromisso maior com a obra de Deus. Na nossa mente a gente fica, puxa, mas pô, tem isso, tem aquilo lá, aí não deu. Meus irmãos, o Senhor é misericordioso para conosco. Ele tem misericórdia para com os seus filhos. Ele entende a tua situação, Ele te contempla dia e noite. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua dificuldade. Mas isso não é motivo, meus irmãos, que nós devemos barganhar com o Senhor. Nós devemos pedir perdão pelas nossas fraquezas e buscar melhorar. Pedir a Deus mais fé. Pedir a Deus que Ele nos fortaleça e, ao mesmo tempo, meus irmãos, nos comprometermos, nos cercarmos de ferramentas que nos auxiliem em termos mais compromisso com o Senhor. Porque não adianta nada também a gente pedir ao Senhor que Ele nos dê fé, mas quando Deus dá os mecanismos, os meios para que a gente, muitas das vezes, leia mais a palavra, para que nós tenhamos mais caminhos para cumprir a exigência do Senhor, e nós não fazemos. Nós procuramos atalhos mais fáceis, nós procuramos os nossos próprios meios para satisfazer. Mas não é isso que Deus quer. As nossas ações de fé, elas precisam caminhar no sentido de que o único Deus, seja glorificado. Então, somente Ele, assim como foi com a vida de Abraão. A ação de Abraão, nós lemos aqui agora no texto, ela agradou o Senhor. O Senhor ficou feliz pelo comprometimento, pelo ato de fé que Abraão, inclusive tem um autor que eu gosto bastante, se chama Søren Kierkegaard, foi um filósofo dinamarquês. Ele dá um nome a esse texto, ele fala sobre esse texto como esse ato de Abraão como um salto de fé. Abraão, ele deu aqui um salto, ele sabia sacrificar o seu único filho, tendo absoluta certeza, convicção de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor, ele talvez não sabia como, o Senhor iria prover o cordeiro. Independente da maneira que o Senhor fosse agir, ele sabia que o Senhor iria agir. E ele tão somente se submeteu à vontade de Deus. Então, meus irmãos, para terminar a nossa reflexão, nós vimos que a fé é dom de Deus, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita. Por outro lado, da nossa parte, a nossa fé, ela se manifesta em atos concretos. O Senhor, Ele quer que nas nossas atitudes, a crença nele, a confiança nele, seja manifesta para darmos testemunho aos ímpios, para darmos testemunhos àqueles que não conhecem nosso Senhor. Por outro lado, ela também se manifesta em obediência.
ela se manifesta em sujeitarmos e sermos submissos à vontade de Deus, à ordenança de Deus. E como nós, meus irmãos, podemos aplicar isso na nossa vida? Como é que a gente pode, ter fé nos nossos atos concretos, e nós podemos ter obediência ao Senhor? O primeiro ponto, meus irmãos, que a gente pode pensar em aplicar esse ensinamento, eu acredito que é o primeiro ponto, na oração. Nós lemos aqui no texto de Gênesis que Abraão falava constantemente com o Senhor. Abraão estava em contato com Deus. E como nós, meus irmãos, vamos ter fé, vamos ter submissão, obediência à vontade do Senhor, se a gente não fala com Ele, se a gente não ora ao Senhor? O Senhor está com os ouvidos abertos, meus irmãos. O Senhor anseia que os seus filhos falem com Ele. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente só vai orar na hora que a gente vai dormir. Essas vezes é uma triste realidade que a gente se encontra. A gente não ora na hora que a gente acorda, a gente não ora na hora que a gente sai, a gente não agradece o alimento que Ele põe à nossa mesa, a gente não agradece pelo dia de trabalho, pelo ar que a gente respira. A gente vai orar, às vezes só para pedir. Quando a situação aperta, aí a gente lembra de que a gente tem que falar com o nosso Deus. Quando é o contrário, a gente deve falar com Deus a todo instante. Nós devemos ter uma vida de maior devocional, de estar em maior contato com Deus, e com certeza Ele vai acrescentar fé, porque a palavra dele diz que se perdirdes fé, será nos acrescentado. A fé, meus irmãos, que Abraão aqui teve, ela não é uma fé que caiu do nada. Abraão buscou fé em Deus. Abraão estava em contato com o Senhor constantemente, prestava-lhe sacrifícios, prestava-lhe culto, prestava-lhe criava um altar para cultuar ao Senhor. Nós lemos isso no texto de Gênesis. E do mesmo modo, meus irmãos, nós devemos ter uma vida de maior intensidade do que concerne a nossa vida de oração. Orar a Deus e pedir. Se nós temos pouca fé, pedimos a Deus mais fé, orando. E em segundo ponto, meus irmãos, para nós aplicarmos esta meditação na nossa vida, a gente só pode ser obediente a Deus se a gente conhece aquilo que Ele quer. Abraão tinha contato direto com o Senhor. Nós vemos no texto de Gênesis que o Senhor, muitas das vezes, Ele aparece aos seus servos em sonhos, fala com eles de forma, inclusive, direta, verbal. Mas nós temos, meus irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a comunicação, meus irmãos. Nós temos aqui a comunicação do Senhor para as nossas vidas, aqui todas as exigências, aquilo que Deus quer de mim e você, para que nós tenhamos conhecimento e para sermos então obedientes, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Não tem como, meus irmãos, nós temos uma vida de fé sem meditação na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus falar ao nosso coração. Nós às vezes queremos que Deus haja na nossa vida, só que a gente, de forma mimada, a gente quer que o Senhor nos dê as coisas, nos dê fé, nos dê coragem, nos capacite, mas ao mesmo tempo a gente também não quer fazer nada para que Deus acrescente isso na nossa vida. E uma das coisas, meus irmãos, que a gente precisa fazer, além de orar, é meditar na palavra de Deus, conhecer o próprio Deus, porque este livro, meus irmãos,
esta narrativa da redenção que nós temos na revelação de Deus, ela comunica verdades sobre o próprio Deus para mim e para você. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra. Leia a palavra e medite nela. Não é para ler naquele momento que você está cheio de sono, cansado, já que nossa mente já nem funciona muito bem. Mas nós devemos meditar nela, se possível, ler todo dia. Se isso não for possível, a gente retirar um tempo do nosso dia para ler com calma, meditar na palavra. Nós temos, inclusive, na nossa escola dominical, nós temos ali na escola dominical, na nossa revista, toda ali uma leitura diária que é direcionada para o seu período devocional, que você pode, lendo aqueles textos com o auxílio da revista, ter uma melhor compreensão do texto bíblico. Mas a gente deve buscar, meus irmãos. Para conhecer Deus, a gente tem que buscá-lo. E devemos ler a palavra de Deus. Nós devemos estar, meus irmãos, uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus, para conhecermos do próprio Deus, conhecermos o que Ele pede de mim, de você, para vermos os testemunhos dos homens e mulheres aqui na Bíblia que demonstraram fé concreta. Moisés, nós vemos Abraão, o apóstolo Paulo, todos os homens e mulheres de Deus que dão um tamanho testemunho aqui. E estes homens, meus irmãos, estas mulheres que estão aqui na palavra de Deus, eram pessoas como a mim e como você. Eram pessoas comuns, não eram pessoas melhores do que ninguém, que pela graça deram grandes testemunhos para a igreja, para o povo de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, meditar nessas palavras, que a nossa vida cotidiana, que a nossa vida concreta, que as nossas atitudes sejam atitudes que comuniquem fé, porque o mundo vai ver isso em você. O mundo vai ver em você que há ali um servo de Deus, que há ali não somente uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que estuda, mas há ali, sobretudo, uma pessoa que crê em Deus, que crê, apesar das dificuldades, apesar da aparência de impossibilidade, ela creu em Deus, e o Senhor foi misericordioso e deu a cura, deu o conforto, abriu a porta de emprego. Mas para isso, meus irmãos, nós devemos praticar, nós devemos buscar ao Senhor. E em obediência, tal como em obediência Abraão fez, tal como em obediência Cristo obedeceu ao Pai, tal como estes homens, estas mulheres, que nós temos como referência na Bíblia, tiveram fé em Deus, que nós possamos também ter e demonstrar isso nas nossas vidas. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele abençoe as nossas vidas, pedir a Ele, meus irmãos, que esta fé, esta confiança incondicional em Deus seja avivada e acrescentada a cada dia nas nossas vidas. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Nós temos fé, Deus, que uma vez que a Tua Palavra ela é exposta, ela não volta em vão. Teu Santo Espírito, Ele age nas nossas vidas, e te pedimos, ó Deus, que nós possamos pôr em prática estes ensinamentos, que eu possa pôr em prática, Deus, estes ensinamentos, que possamos, Deus, na nossa vida a cada dia, manifestarmos a confiança, a fé no Deus vivo, que nós possamos, Deus, sermos mais obedientes à Tua Palavra,
obedientes aos teus mandamentos, obedientes às tuas exigências, nos dando, Deus, um coração humilde, um coração de servo, um coração submisso à tua vontade. Acrescenta, Deus, a cada dia a nossa fé, para que possamos, Senhor, melhorarmos como os teus servos, darmos maior testemunho, Deus, ao mundo, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Te pedimos, ó Deus, que nos abençoe agora, Pai, neste final de culto, nos preparando para a escola bíblica dominical. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a tua igreja, abençoe teus irmãos, Deus, descobrindo, Pai, com o teu poder, com a tua unção. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.